Você voltou? Então fique aí, porque o canal é bom. Já deu o seu like, já, tá? Leva 2 segundos para você dar o seu like. Não custa nada para você. E você ainda me ajuda. Tá rodando aí na internet essa matéria, né? De que o Papa Francisco abençoou a união homossexuais. Assim, especificamente ele disse, ó, os padres estão liberados para dar a bênção, para dar uma bênção para casais homossexuais. Entenda um pouco mais esse contexto. Existe uma turma dentro da Igreja Católica, não pequena, católicos muito comprometidos com a fé católica, como Padre Paulo Ricardo e seguidores. Tá? Não vou entrar em muitos nomes aqui. Bernardo Kister, essa turma. O Renato 38 lá do Bitcoin. O que essa turma acha? Essa turma acha que Francisco é um papa falso. Bafão, né? Na verdade, eles acham mesmo que desde o Concílio Vaticano, um pouco antes do Concílio Vaticano II, não tem mais papa verdadeiro. O último papa verdadeiro teria sido Pio X ou Pio XI, porque o papa do Vaticano II é João XXIII. O Vaticano II, segundo a leitura dessa turma, é a esquerdização total da Igreja Católica. Tá bom. Então tem uma turma que acha que Bernardo é falso. Tem uma outra turma que só vai achar assim, não, o Bernardo Bergoglio, né? O Bergoglio, o Papa Francisco, ele é um papa esquerdão. Ele é um papa esquerdão. Portanto, perigoso para a Igreja Católica. Então, há muitos indícios de que ele é um esquerdão. Livro de cabeceira de autores esquerdistas, envolvido sempre com movimentos esquerdistas, Paulo Freirizado na cabeça. O Evo Morales da Bolívia, quando o Papa Francisco visitou a Bolívia, o Morales pensou assim, que presente eu vou dar para ficar inesquecível para o Papa Francisco e que ele gostaria. Aí o Morales pensou, vou dar um crucifixo, mas embutido no crucifixo a foice e o martelo. E ele deu, né? Crucifixo com foice e martelo. É a cara do Papa Francisco. Ele sabia para quem estava dando e ele tinha seus objetivos em fazer isso. Nas questões sexuais, nas questões de gênero e nessa coisa cultural, a turma tem medo de Francisco. E sempre houve um medo de que Francisco liberasse o casamento gay. Francisco achou um meio termo. Ele não liberou o casamento gay, porque aí talvez você teria uma revolução dentro da Igreja Católica, talvez uma nova reforma católica, ou uma briga constante. Na verdade, assim, a Igreja Católica está em crise. Porque quem é o Papa? Difícil para mim entender a cabeça do católico. O Papa é um ser infalível, pelo menos quando age ex cátedra. O Papa é o substituto de Jesus Cristo. Os seus títulos indicam isso. Supremo Vigário de Cristo. Vigário quer dizer substituto. Ele é o Supremo Vigário de Cristo na Terra. Ele é o Supremo Pontífice, segundo as crenças católicas. Pontífice é um construtor de pontes. Aí ele vem e diz, olha, tá liberado aí para os padres dar uma bênção para as uniões homossexuais. Não pode ser um ritual da missa, nem pode parecer um casamento, ele disse. Essa é uma bênção. Vai lá e fala, tá abençoado aí. E aí a grande pergunta, e pessoas vão perguntar o que eu acho, primeiro, o casamento homossexual,
pela Bíblia, dentro da Bíblia, ele não existe, né? Não existe esse negócio de casamento. Casamento é entre dois contrários. Agora, se pessoas têm tentações específicas, se pessoas têm atrações por pessoas do mesmo sexo, isso é outro departamento. Mas, biblicamente, o casamento homossexual não existe. E, além de não existir, ainda é expressamente proibido e ameaçado com maldições para a humanidade. É só você ler o capítulo 1 de Romanos, onde diz que os homens que deixaram o contato natural da mulher, ou seja, existe um contato natural, e se inflamaram mutuamente, cometendo torpeza. O seu negócio, segundo a visão bíblica, é uma torpeza. Cometendo torpeza, homens com homens receberão a merecida punição do seu erro. Ou seja, é um erro na linguagem bíblica. Você pode discordar? Claro que você pode. Só estou passando aqui para você o que a Bíblia diz. Aí depois diz isso. E as mulheres? E semelhantemente as mulheres, mutuamente, na sua sensualidade, não sei o que, papapá. E aí a Bíblia diz, no capítulo inteiro, que a ira de Deus está sobre a humanidade por causa de vários pecados, inclusive esse. Aí o Francisco, ele quer que os seus padres abençoem uma coisa que a Bíblia amaldiçoa. Veja, não estou falando das pessoas, mas essa união biblicamente não existe. Aí Francisco quer que as pessoas abençoem. É obrigado para os padres? Não, não. Francisco deixou opcional. Francisco é esperto. Ele cria, porque doutrina, ensinamento é assim, é como o dominó em sequência. Se você derrubar a primeira pedra, aí o resto cai, né? Então Francisco, o que ele fez? Ele mexeu numa pedra do dominó. Quais serão os próximos passos? É um dogma agora, porque já que o Papa é infalível e ele assinou esse documento, não sei se chega a ser uma bula, né? Não, não sei se chega a ser uma bula. Mas ele assinou esse documento. É um dogma? Não, não é um dogma, porque os dogmas católicos, eles têm que ser cridos, é obrigatório crer, então no caso os padres teriam que ser obrigados a fazer. E os dogmas católicos, me parece que são promulgados ex cátedra, ou seja, a partir da cadeira papal, que eles chamam de o trono de São Pedro. Deus não tem um trono nessa terra. Por que pessoas entendem tão errado? Vai ter um trono, porque é um rei. O rei é São Pedro e agora o rei é Francisco. Não é um dogma, também não é infalível. Isso coloca o católico numa arapuca. Como é que o Papa é infalível e você vai discordar desse cara que é infalível? Então não é obrigatório, não é um dogma, mas é de extrema importância para o futuro da Igreja Católica, que está em crise. A Igreja Católica caiu em algumas ciladas muito difíceis de consertar. Vaticano II é uma delas. E está em crise. Quando você vê padres como o padre Paulo Ricardo, veio aqui na internet, ele tem muitos seguidores, né? Sentar a ripa na decisão de Francisco, sem diretamente citar Francisco, você vê que a igreja está em crise. Agora, como é que a Igreja Católica vai discordar de Francisco? Que história é essa de que Francisco é um papa falso? Vocês estão dizendo que Francisco é um papa falso? Ei, ele foi eleito pelo magistério, pela tradição, pelos cardeais, fumaça papal e tudo. Foi decisão divina, segundo os critérios católicos. Aí você me diz que ele é um papa falso? Se ele é um papa falso, então a Igreja Católica não tem papa. O trono, entre aspas, de São Pedro está vago. Bergoglio é um cara que não tem convicções ou ele sabe exatamente o que ele está fazendo? Qual é o grande medo do católico hoje? Do católico
Eu não estou falando desse católico nominal, estou falando desse católico raiz, esse católico de Aparecida do Norte, né? Esse católico que sonha em ir à cidade de Fátima, esse católico que se confessa, né? Qual é o grande medo hoje? O medo é que o próximo Papa ele seja mais esquerdão do que Bergoglio, do que Francisco. Se ele for, acabou. Vem aí o casamento gay celebrado pelos padres. Nem todo padre vai se submeter a isso. Consciência há limites, há limites. Então talvez haja uma guerra civil de ideias, não de armas. Uma guerra civil, não vou chamar de guerra civil, guerra leiga, guerra clérica dentro da Igreja Católica. O futuro é horroroso se o próximo for um esquerdão declarado assim, de Bergoglio para frente, de Francisco para frente. O problema é, Francisco está se aproximando dos 90 anos. Ele é de 36. Em 2006 ele fez 70. 2016, 80. Falta 7 anos para ele fazer 90 anos. 90 anos, o espinhaço pesa, o negócio as pernas já não obedecem. E Francisco não é um papa em forma, né? Não é um padre Fábio de Mel. Não é um Francisco de Mel. Francisco vai começar a ficar detonado na saúde, vai morrer, porque morre, né? Ou morre ou vira cobra grande, meu filho. E aí vem um dilema, de onde será que vem este papa? Aí vai começar as militâncias, aí tem que ser um papa negro, tem que ser um papa esquerdista, tem que ser um papa não sei de onde, vai começar a briga. Quem viver verá. O fato é, tá liberada a aberração missal. Missal não, porque não pode ser na missa. Mas o que vai ter de padre amiguinho de gay, que o gay vai casar, padre, você é nosso padre, vem aqui, padre, para dar uma bênção para nós. Algumas pessoas estão dizendo, mas isso não é melhor do que excluir as pessoas, porque o Francisco também deixou bem claro no documento de que essas pessoas não devem ser proibidas de ir na igreja. Nunca foram. Não se trata de crucificar a pessoa. Se trata de um princípio. E você não pode, em nome da pessoa, ferir um princípio. Pessoas têm que ser amadas, acolhidas, entendidas. Você tem que chorar com as pessoas, sentar com as pessoas, gastar tempo com as pessoas. É isso que os verdadeiros guias do rebanho fazem, mas as pessoas não estão acima da doutrina. Estou aqui querendo ver qual vai ser o primeiro casal gay abençoado por algum padre de algum lugar desse país. E tá cheio de padre que dormiu contente, já esperando o seu telefone tocar para promulgar esta bênção. E você, o que acha? Deixa aqui o seu comentário.